Boa noite! Eu tô numa expectativa a mil para essa live. Vou esperar agora o Instagram avisar um pouquinho que essa live começou. O pastor Ricardo já chegou. Que Deus abençoe essa live. Vai ser fogo, né? O pastor falou que essa live vai ser fogo. Rasgando o verbo sobre sexo. Uhul! Vai ser bênção demais. Deixa eu desejar boa noite. Seja bem-vinda, Carla, Maria. Seja bem-vinda, Regina. Lucimar, seja bem-vinda. Deus abençoe a vida de vocês. Uma live muito importante. E num dia também bem bacana, né? Numa noite de sábado, às 10 horas, falar sobre sexo, sobre sexualidade saudável à luz da Bíblia. Muito bom. Já eu vou chamar o pastor pra gente começar, pra gente não perder tempo. Gente, que expectativa boa que eu estava para essa live. Muito bom. O pastor já mandou uma solicitação. Eu vou convidar ele para um papo. Vamos aguardar ele entrar. Olá, olá! Pastor Ricardo, tudo bem? A paz do Senhor. A paz, minha querida, tudo na bênção, na vitória. Graças a Deus. Privilégio ter o senhor aqui falando Meu Deus, o sobre esse privilégio é tema meu. tão importante, né? Quero dizer que eu agradeço muito a oportunidade que Deus tem nos dado, agradeço a Carol. E conheci ela na Noite Hot, né? Inclusive, daqui a pouco o senhor faz o convite aí para a Noite Hot, que vai acontecer segunda-feira. Exatamente. E quero dizer que eu já acompanhava, né, pastor, o seu trabalho. Eu sou daqui de Goiânia, o senhor já até esteve na igreja aqui do pastor Galdino, Ah, né, você é da falando... igreja dele? Eu sou da Assembleia, né, eu sou líder de casais na Assembleia de Deus na Regional 4, pastor José Paulo. E só que quando teve lá no pastor Galdino, né, eu fui. Eu fiquei sabendo que o senhor estava e eu fui porque é uma referência mesmo, né? Tanto o senhor quanto a pastora Maíra é uma referência. Porque a gente quase não tem, pastor, não tem quem fala de sexo. A nossa referência hoje, pastor Cláudio, né? A nossa referência tinha o pastor Mac Anderson, né? Que agora foi embora do Brasil. E a pastora também, Ângela Cirino. Então, quando eu conheci vocês, eu falei, uau, né? Tem alguém também que fala sobre sexo, assim, né? Rasgando o verbo, falando sobre a beleza da sexualidade mesmo dentro do casamento. E eu quero mesmo agradecer a Deus, viu, que o senhor está aqui. Antes do senhor se apresente, aí a gente ora para a gente começar. Tá bom. Gente, a gente está aqui nessa live especial, nesse horário de sábado, para falar sobre sexualidade, sobre sexo no casamento. Fico muito feliz e honrado, uma oportunidade muito boa. Prazer conhecer vocês. Para a turma da Rafaela, né? Eu sou o pastor Ricardo, sou de Brasília. Vou fazer agora em outubro 27 anos de casado. Sou pai de 4 filhos maravilhosos, lindos, né? A minha filha mais velha já é pastora e a mais nova também, pastora Maísa e pastora Bianca. Tem 24 e 22. A Bibi faz 23 anos agora, Ótimo. meia-noite, amanhã. Ótimo. E o Ricardo Filho tem 19 e o Josué tem 15. Nossos 4 filhos. Nós temos um trabalho com família, casais, há mais de 25 anos, trabalhamos com casais e família, e dentro dos temas que a gente aborda, que são muitos, né, a gente tem hoje 11 livros escritos, um dos temas é sexo no casamento, que a gente deu esse nome, Noite Hot, rasgando o verbo sobre sexo. A Noite Hot, ela é uma mensagem sobre sexo que eu já prego há mais de 15, 18 anos que eu prego essa mensagem. E aí a Noite Hot 2, ela surgiu meio a fórceps, sabe? Porque eu tenho um casal de pastores que pastoreia a nossa vida, né? A nossa cobertura, cuida de nós, que são os pastores Laudejaí e Eline Guerra, aqui de Brasília. E eu ministrei um ano no encontro de casais deles. Aí
2 anos depois eu voltei. E aí, quando eu cheguei lá, preguei a primeira noite. Quando foi na hora do jantar, ele falou: então você vai falar de sexo amanhã de manhã ou à noite? Eu falei: chefe, eu já falei sobre sexo no retrasado. Né? Eu só tenho uma palestra de sexo, mas o pessoal que está aí é todo novo, a maioria é nova, porque se for a turma do ano retrasado, é a mesma palavra. Ele falou: não, aqui tem 60%, 70% que é do ano passado e 30% novo. Mas eu prometi que você ia falar de sexo, e aí sabe como é que é pastor, né? Nossos pastores, né? Falou assim: se vira e prepara uma mensagem de sexo. Eu falei: meu Deus. Aí eu e minha esposa, literalmente, terminamos de jantar, corremos para o quarto e viramos à noite, Preparando. preparando uma palavra que virou a Noite Hot 2. E lá na hora, a grande ideia que a gente teve, além de mudar o assunto, né? Os temas, os pontos, o assunto não, os pontos, a gente resolveu ministrar juntos. Então, a Noite Hot 1 eu prego, mas a Noite Hot 2 eu e ela revezamos ministrando. Então, Ótimo, uma ótimo. bênção muito legal. E aí a gente, então, passou aqui em Brasília, de uma igreja, Igreja Batista Ministério da Graça, e temos esse trabalho com família e com casais há muitos anos. Se alguém quiser conhecer melhor a gente, é no famíliadesucesso.com, o site e o YouTube. Agora, de Ótimo. qualquer forma, a gente está falando aqui hoje, e a gente vai orar, mas eu estou falando para a sua turma, mas você está falando para a minha turma. Eu queria que você se apresentasse também para o meu pessoal. Tá bom, bom, deixa eu me apresentar. Bom, pastor, eu me chamo Rafaela, eu sou casada, eu falo que eu sou casada há 11 anos, sou casada e feliz há 11 anos, mas há 6 eu sou casada, feliz e tenho prazer. Né? Por que que eu sempre falo isso? Porque eu falo que aonde foi minha vergonha, Deus tem me dado dupla honra. Né? Tem muito a ver com propósito, né? Deus pega ali e fala, deixa eu te curar, deixa eu te tratar, agora você vai ensinar outras pessoas. Quando eu, quando eu me casei, o meu marido tinha uma disfunção chamada ejaculação precoce, e eu nem sabia o que que era. E eu falava, meu Deus, né? Como é que faz? E muitas das vezes a nossa referência de sexualidade dentro da Bíblia é assim, a minha obrigação, como mulher eu sei, a obrigação dele ele sabe, mas quando isso não está realmente no equilíbrio, né? Aí eu sentia dor, fazia para cumprir uma obrigação, não tinha prazer e ele tinha essa disfunção. E então eu sempre me apresento aí que na verdade eu sou uma cristã e depois que eu me tornei uma sexóloga, que eu fui buscar no Senhor. Eu falava, meu Deus, como é que a gente vai fazer, né? E ainda viajava, trabalhava a semana toda viajando, chegava na sexta à noite, então assim, era o sexo programado, né? Era sábado, sexta-noite eu estava muito cansada, era sábado e domingo e ainda tinha ejaculação precoce. Aí eu fui pro meu pastor, eu falei, não dá, né? Tá difícil essa situação. E ele não soube me explicar, ele falou, só tem que orar. Eu falei, não, a ciência tem que me explicar alguma coisa. E aí, então, eu comecei a estudar e criei um grupo que eu falava, gente, as mulheres precisam saber disso, que é possível ser casada e ter prazer, né? Quanto mais o tempo passa, não é que vai ficando ruim, tem que ficar é melhor. Né? Essa coisa de que, ai, tem 10, 15 anos que eu tô casada e é ruim. Não, né? Quanto mais o tempo passa, melhor é a intimidade, então tem que ficar melhor. E assim eu comecei a estudar, e aí o meu pastor, Vilmar Felipe, que era meu pastor na época, ele simplesmente levantou também lá do altar, desceu, mandou chamar eu e o Rony, falou, vem aqui, eu quero que vocês cuidam de casais e se viram. Eu, como assim, pastor? Né? E pedindo ao Senhor realmente para confirmar esse propósito. Então foi aí que a gente começou. E Deus tem feito maravilhas, tem transformado muito a nossa vida e a gente pode ajudar outras pessoas, né, falar sobre a beleza dessa sexualidade. Então eu fico muito feliz. Então, Realmente você tem 11 anos de casada e durante 5 anos vocês sofreram por porque falta de não tinha conhecimento. prazer sexual, ainda sentia dor, e ele com ejaculação precoce, quer dizer, os Sim, dois, cada um vivendo um drama na completamente. sexualidade, né? Completamente, pastor. Uau, que tremendo. Completamente. Eu falo que e quando eu comecei é muito difícil, né, entrar nessa área da sexualidade, porque é sempre assim, ou não pode nada, é muita religiosidade, tudo é pecado, tudo é feio, tudo é sujo, ou vai para o lado da pornografia, que tudo é liberado. Esse equilíbrio de que não, realmente eu sirvo ao Senhor, mas eu nasci para ter prazer também,
É aí que realmente é o equilíbrio que eu tinha que achar. E aí, quando eu fui estudar, o versículo que define aí o meu trabalho, o meu ministério, é Oséias 4:6, que o povo sofre por falta de conhecimento. Quando a gente traz o conhecimento, quando eu tive o conhecimento de que era ejaculação precoce, eu disse, uau, mas tem como tratar. E eu tô sentindo dor por quê? Porque eu também não tinha prazer, eu também não tinha excitação. Então, por isso que eu sentia dor. Então, por conta do conhecimento, a gente foi realmente se ajustando e temos aí ajudado muitos casais hoje. Aí você falou que hoje você é casada. Feliz e tenho prazer. Olha, que legal, show de bola. Ah, muito bom, pastor. Vamos orar? Vamos. Vamos orar. Querido eterno Deus, Senhor, em nome de Jesus, Pai, tudo é para tua honra, tudo é para tua glória. Nós sabemos que o Senhor tem um propósito sobre todas as coisas, que essa live o Senhor já tinha realmente preparado, que o Senhor possa abençoar tanto o trabalho do pastor Ricardo quanto o meu trabalho, possa cada vez mais abrir o entendimento das pessoas, que possa, meu Deus, levar realmente à luz da tua palavra, de que o Senhor criou o sexo com propósito na vida de cada casal. Que cada um que esteja aqui possa realmente entender o propósito do Senhor. Que o Senhor abençoe essa live, guarda a minha família, guarda a família do pastor Ricardo, Amém, nos Senhor. cobre, meu Deus, nos guarda e nos protege. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém. Então explica um pouquinho aí para a gente, vamos começar a falar sobre essa sexualidade saudável, pastor, é um tabu muito grande, né, falar sobre esse assunto. É, Hoje eu tô meio aqui querendo realmente estou aprendendo. Eu sempre aprendo, estou aprendendo. eu acho muito legal a gente começar como a gente começou, falando a verdade e as dificuldades, né? Eu ouvi uma estatística de uma outra sexóloga, sinceramente, eu não vou dar referência porque eu não me lembro, mas ela disse o seguinte: sexo no casamento poderia ser colocado como mais ou menos 20% do casamento. Então, sexo no casamento é 20%. Só que olha o que ela fala. Contudo, se o sexo for um problema, ele é 80% do problema do casamento. Então, Mesmo. você vê que é uma questão muito séria. Por quê? Porque quando você não tem satisfação e realização sexual, você fica muito exposto ao pecado. E a Bíblia fala isso, né? Lá no texto que a gente fala sobre Paulo dizendo: meu corpo não é meu, é da minha esposa, o corpo dela não é Sim. dela, é meu e tal. Ele diz: não vos priveis um ao outro, exceto se os dois concordarem. E aí diz assim: por breve tempo, agora olha o detalhe bíblico, para que Satanás não vos tente, por causa da incontinência, da falta de sexo. Então, o que a Bíblia está dizendo? Que a falta de sexo pode ser uma brecha, pode ser uma porta para o diabo entrar e destruir o seu casamento. Quando uma pessoa está realizada sexualmente, ela tem bem menos probabilidade de trair o cônjuge, né? Sim. Porque ela está satisfeita, ela está realizada, ela está plena no sexo. Então, a possibilidade de entrar um adultério diminui absurdamente. Então, isso é muito importante, e aí é que entra um detalhe do que você falou. Infelizmente, e a gente tem que quebrar isso em nome de Jesus, na cabeça das pessoas, ser espiritual é apenas, porque isso é espiritual que eu vou falar agora. Orar é espiritual, falar em línguas é espiritual, ler a Bíblia é espiritual, vestir-se decentemente é espiritual, ir à igreja, etc. Agora, é espiritual também você votar na pessoa certa, é espiritual você falar da forma certa, é espiritual você ter saúde, cuidar do seu corpo, se alimentando bem, e é muito espiritual ter prazer e suprir o cônjuge com prazer sexual. Por quê? Porque isso faz parte da Bíblia e protege seu casamento. Então, muita gente, como você falou, ainda tem como tabu a questão do sexo e entra numa coisa muito importante que você falou: contar as verdades e as dificuldades que nós enfrentamos. Porque você já falou no início da live, quem está entrando agora, que você tem 11 anos de casada, os primeiros 5 anos, só problemas, sem nenhuma realização, nenhum prazer.
Eu não demorou tanto tempo, graças a Deus, eu também corri, procurei ajuda, mas eu nos primeiros meses de casamento, talvez chegou a um ano, não sei, a gente tinha problema na área sexual, que era o quê? Eu não me sentia suprido sexualmente e ela se sentia... É aquilo que a gente falou, né? Ela tinha uma pegada sexual menor e, portanto, ela tendo sexo ali uma vez na semana estava satisfeita, eu querendo todo dia, e essa briga, essa frustração com o problema da área sexual. Então, quando a gente fala para quem está ouvindo, ó, eu tive problema, né? Eu tive dificuldade. Seu marido teve ejaculação precoce, você sentiu dores e não sentiu prazer. Eu tive frustração por não poder ter uma pegada sexual como eu queria. Minha esposa se sentia frustrada porque ela, não sabendo das diferenças hormonais, achava que ela tinha problema, que ela tinha alguma coisa errada, e por aí vai. Então, quando a gente já fala isso, já ajuda muita gente a que está aqui saber, olha, existe problema. E Existe problema. existe Solução. cura para o problema. Né? Isso Existem mesmo. 1000 possibilidades de solução para o problema na área sexual. Isso mesmo. Muito bom, pastor. Quando as pessoas até me perguntam, né? Quando eu comecei, não sei se o senhor pode falar, muitas das vezes as pessoas vêm assim, é o que o senhor falou da questão do espiritual. Ah, mas vocês poderiam estar falando sobre a volta de Jesus, né? Falando de salvação, vai falar de sexo. E é interessante que eu vi um dia o pastor Cláudio Duarte falando que quando a gente fala de uma sexualidade saudável dentro do casamento, a gente também fala de salvação. Porque aí é o que o senhor falou, a gente fecha as brechas para o adultério, para a pornografia. Porque tem muita gente, eu atendo muitos casais, pastor, que pensa assim, não, mas eu não traio. Fisicamente falando, eu não tô traindo. Mas não é realizado, aí vai pro leito, aí na mente começa. Imaginar, pensar, quer dizer, tá trazendo mácula pro leito, mas tá achando que não tá pecando. Né? Realmente o pecado tá entrando, mas eles acham não, mas não tá tendo o pecado físico. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão de realmente a gente trazer, porque a igreja hoje, eu acredito que quando o senhor começou lá atrás, era muito mais difícil, né? Entrar nas igrejas e falar sobre sexo. Eu acho que é até pela falta de conhecimento. Tem pastor mesmo que até a própria educação sexual que ele teve, pastor, né? Como que foi essa educação sexual? Muito se fala de que sexo é simplesmente para procriação, né? Só para multiplicar e encher a terra. É um dos propósitos, mas não é só esse propósito. Né? Também foi feito para o prazer. E fala um pouquinho dessa dificuldade que o senhor vê hoje de chegar nas igrejas, de falar sobre essa sexualidade, né? Que a sexualidade faz parte da nossa vida. Né? Ela realmente está entre um dos pilares da qualidade de vida, realmente essa questão da sexualidade. A gente encontrou no nosso trabalho com casais tantas pessoas com problema na área sexual que a gente só escreveu o livro por causa disso. Né? A gente foi encontrando tanta gente com problema, tanta gente frustrada, tanta gente sem... assim, eu falo isso na palestra, parece que tem gente que não acredita, né? Só quem está vivendo. Milhares de mulheres casadas nunca tiveram um orgasmo na vida. Nunca tiveram prazer sexual, né? Então, o que acontece? Isso é uma frustração, está fora da Bíblia, né? Se a gente falar que não tem prazer para o sexo, a gente tem que arrancar cantares da Bíblia, né? A gente tem que tirar o texto de Coríntios que diz que o homem e a mulher têm que se suprir, não dar ao outro o que lhe é devido e por aí vai. Então, isso não é verdade. Infelizmente, é triste ter que falar isso, mas as pessoas que normalmente falam essas coisas, elas têm dois problemas. Ou elas estão bem frustradas sexualmente e é difícil para elas tocar no assunto, ou elas têm problemas sérios exatamente nessa área da pornografia, da masturbação, das imaginações do sexo que não deveria ter. Né? Um homem e uma mulher de Deus que quer viver em santidade jamais pode ir para a cama com a pessoa que ele está casado e imaginando outra. Né? Jamais deveria estar vendo pornografia, nem sozinho e nem o casal junto. Né? Então, é macular o leito, é pecado. Então, a gente não deveria permitir essa situação. Quando há muitos anos atrás eu comecei a falar sobre sexo, eu era chamado poucas vezes para pregar. Né? O ministério foi crescendo. E eu ia muito em encontros de casais.
Então, como era um ambiente de hotel, como era uma coisa assim, tal, o que Mais aconteceu? específica, né? Eu conseguia falar bem. E eu nunca cheguei assim, raramente, há anos atrás, eu cheguei a falar de sexo na igreja. Era sempre nos hotéis e encontros de casais, então a resistência era até relativamente pequena. Só que o meu ministério cresceu muito, eu comecei a ter viagens assim antes da pandemia, no final de semana, chego a pregar em 3, 4 igrejas, né? 3, 4 eventos de uma vez só, entre sexta e segunda, às vezes 4, 5, corre para cá, para lá. Então, como eu estava nesse ambiente de igreja, eu não estava mais falando de sexo, mas há 2, 3 anos atrás, Deus falou comigo, mas claramente, eu quero que você fale sobre a mensagem que eu tenho, que é como evitar e vencer o adultério. Foi em 2016 que Deus me deu essa palavra. A palavra tem desde 2008, mas para eu voltar a falar sobre isso, independente, é para pregar em igreja, encontro de casais, congresso de família. Em muitos lugares eu preguei pensando, gente, nunca mais esse povo me traz aqui, né? Porque falar de adultério e, É, e sobre sexo. Então, as noites hots, assim, ano passado, eu fiz muitas. Esse ano tinha, eu acho que umas 60 noites hots marcadas. E acabou que se resumiu, talvez, a 10 o ano todo. Todas as agendas. Então, o que aconteceu? Eu fiquei chocado, Rafaela. Porque nesta época, neste ano, neste século, com toda essa abertura sexual, igrejas assim proibindo as pessoas de irem, pastores assustados. Teve um caso em Macapá que o pastor foi dar um anúncio na rádio, ele foi expulso da rádio, porque ele é muito. anunciou que ia ter uma noite sobre sexualidade para casais cristãos na igreja Assembleia de Deus X lá e tal, tal, tal. Aí os pastores ficaram com medo, foram lá assistir a reunião, e quando acabou, se eu soubesse que era assim, e querendo fazer, e querendo trazer, mas assim, e olha só pra você ter ideia, aí tudo bem, não, mas sei lá no norte, no nordeste, tá? Eu fui pregar esse ano, o final do ano passado, não, esse ano, em janeiro, em Curitiba, tinha um homem na reunião, depois a esposa veio contar, que ele estava tremendo, porque ele não conseguia imaginar o que eu ia Imagina. falar. Então ele pensou, talvez eu ia fazer alguma coisa ao vivo. Porque na verdade é a mente realmente pornográfica, né? Poluída. Ele pensou assim, o que esse cara vai fazer no altar da igreja falando de sexo, né? O que ele vai... E aí ele estava assim, ele foi forçado, acho que o pastor, que conversa você vai, a esposa você vai, e ele sentou assim tenso, sabe? E tal, isso em Curitiba. Então, existe muito preconceito e por causa disso, muita gente sofrendo. O texto que você usa é perfeito. O povo está sofrendo, caindo em Falta. pecado por falta de conhecimento. Antes Sim. de você fazer a próxima, uma pessoa perguntou se masturbação é pecado, né? Eu entendo que o sexo ele foi feito para você ter com alguém e não Uhum. sozinho, né? E Sim. qualquer masturbação também leva sua mente para algum lugar. Ninguém se masturba Sim. pensando na cachoeira, né? Na água Sim. caindo. Uhum. Então, à luz da Bíblia, eu não devo imaginar, e é sim pecado, respondendo a pergunta de uma pessoa A que fez pergunta, aqui. ótimo. Uhum. Inclusive, já pegando aí o gancho dessa pergunta, porque quando a gente vai realmente pro que os outros profissionais da área da sexualidade falam, pastor, é que na questão do autoconhecimento. E aqui eu acho muito importante falar uma questão, na verdade, tirar um pouco mesmo dessa religiosidade e dizer que masturbação é o que o senhor falou. É realmente sentir prazer sozinho, né? É um prazer egoísta. Agora, durante o ato sexual, o fato de você tocar a sua esposa e seu esposo te tocar, isso não é masturbação. Isso é troca de intimidade, né? Realmente faz parte essa questão de não é autoconhecimento de masturbar, é realmente de dentro, durante o ato sexual. Tem que entender como que o corpo da mulher funciona, né? Na noite hot, na noite 1 lá, se eu estava explicando, o pastor mesmo, Cláudio Duarte, fala, né, que o homem, ele é o fogão micro-ondas, a mulher é o fogo a lenha. Por quê? Porque existe um tempo. Por que eu sentia dor? Né? Porque o homem, em média, 3 minutos ele está pronto.
porque ele precisa de apenas o quê? 50 ml de sangue chegando na região íntima dele para ele ficar com a ereção. A mulher precisa uma média de 15 a 20 minutos pro canal vaginal dela se preparar para aquela penetração, para ela entrar na excitação, para ela ficar lubrificada, para então ter essa intimidade. E eu acho interessante que quando a gente vai passear lá em Cantares, a voz que mais se prevalece é a da Sulamita. Então ela tinha liberdade de dizer para ele, né? Olha, eu gosto disso, não gosto daquilo. Uma coisa muito importante que eu acho é os casais terem diálogo sexual, né? Dizer, olha, amor, não é uma receita de bolo, assim, ó, toca aqui, aperta a campainha, entra na casinha e pronto. Não. Existe, tem parte do meu corpo que eu não gosto, não, eu não gosto, eu sinto cócegas, ou incomoda, ou dói. Então você tem que ter a liberdade de dizer, olha, aqui não é bacana. Porque, por que as pessoas, muitas das vezes, pastor, as pessoas preferem para masturbação ou acabam deixando? Porque vida sexual dá trabalho. Dá Né? Você tem que trabalho. realmente investir, você tem que investir seu tempo, você tem que preparar, tô com sono, cansada, mas você tem que decidir, não, hoje eu quero ter uma noite especial. Então você tem que abrir mão de alguma coisa. E vai pra intimidade, aí tem mulher que quer ir pra intimidade praticar a posição da estátua. Entra muda e sai calada, não fala nada e quer desfrutar de um orgasmo, que realmente não ensina, porque os homens, né, eu tô aqui falando agora para um homem, mas o senhor, se eu tiver errado, o senhor me corrige. Os homens também não sabem. Eles foram, muitas das vezes, os homens foram educados de que forma lá atrás, quando não estava debaixo da palavra? Ou era numa casa de pornografia, onde estava pagando por um prazer, então tudo que ele fizesse, se ele mexesse no pé da mulher, ela estava falando que estava bom. Né? Então, quando ele casa, ele acha que ele não precisa saber de nada, que realmente é só penetração, que não tem que ter nenhuma outra questão de estímulo. Isso não é verdade. Então é um conhecimento, é você ter um diálogo, falar, olha, amor, vem cá, vamos conversar, não tá bacana, tá legal, né? Tem a gente sabe que a necessidade do homem, como você falou na noite hot, é muito maior, até porque eles têm pico de testosterona muito maior do que da mulher, né? Só que aí tem a questão, eu queria que você desse a dica para os casais que estão aqui. O senhor falou sobre a peladinha e sobre o amistoso, Clássico. o clássico, né? E aí eu falei pro meu marido, eu falei, olha, nós aprendemos essa peladinha e esse clássico mesmo antes de conhecer. Isso funciona, né? Por quê? Porque você vai na peladinha, mas você fica aguardando o clássico, né? Que dia que é o clássico? Fala um pouquinho para nós, que é muito interessante. Camila, a Camila perguntou se sexo anal pode. Eu vou fazer o seguinte. Nós vamos ter, pessoal, a Noite Hot 2, tá? Dia Eu 13 estou de lá, julho. já Dia fiz a minha 13 de inscrição. julho. Segunda-feira, agora, 21 horas, a gente vai ter a Noite Hot 2. Então, deixa eu falar para vocês uma coisa. O meu ministério, 98%, não, acho que mais, sei lá, 90%, para não exagerar. 90% do meu ministério é tudo de graça. Você vai encontrar mensagens no YouTube gratuitas, você vai encontrar no meu site mensagens gratuitas, e etc, etc. Mas a Noite Hot 1 e 2, a gente cobra um valor. Só que esta Noite Hot 2 de segunda-feira é 0,800. Vai ser de graça. Não tem pegadinha, você não vai pagar nada. Então a pastora Carol colocou aqui para mim. Obrigado, Carol. Eu estava digitando. Famíliadesucesso.com é o nosso site. É de graça, mas você vai ter que fazer a inscrição lá no nosso site. E você feita a inscrição, você vai receber o link e vai participar. E aí, é Camila, né, que perguntou. Camila, Sim, Camila. Lá na Noite Hot 2, eu vou responder a sua pergunta do sexo oral e do sexo anal. Agora, o que você falou, eu vou colocar numa linguagem bem rasgada aqui para os casais entenderem. Meu entendimento é, eu não posso e não devo entrar num banheiro, num quarto e me masturbar. Mas não há nenhum problema do casal se masturbar. Ou seja, do casal se tocar, né? Então eu toco a minha esposa, eu estimulo a minha esposa, ela me estimula. Ali a gente está junto, fazendo sexo, e beija, e vai, como você falou. O que você gosta? Eu gosto, que pega na minha orelha.
Eu Sim, gosto que toque no meu bumbum. Não, eu não gosto porque me incomoda. Eu não quero que pegue aqui na barriga porque me dá cosquinha. Isso tem que ter essa conversa. Mas o casal mesmo. pode se tocar e na hora da intimidade isso não é pecado. Então, para É não ficar fundamental, né? dúvida, É né? fundamental. A gente fala o toque, mas para poder a galera entender, se vocês se tocarem, se masturbarem, não há problema um ao outro, ok? Agora, Ótimo. você falou do clássico da peladinha, né? Na Noite Hot 1, claro que tem toda uma explicação, tem Hum? toda uma dinâmica, tem uma questão fisiológica dos hormônios e Sim. tal. Mas, em resumo, para quem é cristão, para quem é crente, a Bíblia fala sobre a necessidade de um suprir o outro. E nós Sim. somos diferentes a nível hormonal. Ou Uhum. seja, se tudo está normal, se tudo está saudável com o casal, agora, tiradas as exceções, porque tem exceções, Sim. então, tirando a exceção, na maioria dos casos, a gente pode colocar aí, no mínimo, 85%, o homem quer mais sexo que a mulher. Uhum. Repito, tem exceção, mas na maioria dos casos o homem quer mais sexo. E aí, como que faz, pastor, se a gente é crente e a Bíblia manda eu não negar sexo pro meu marido? E aí a explicação disso, a Noite Hot 1, você consegue ela também pelo mesmo site, famíliadosucesso.com. Aí, pastor, como é que eu não vou negar sexo pro meu marido e eu não vou também fazer sexo obrigada? Essa sempre foi a grande questão para mim dos casais e foi a do meu casamento. Uhum. Eu não vou obrigar minha mulher a fazer sexo. Eu não vou chegar para ela e falar assim: a Bíblia manda, deita aí, você tem que fazer sexo comigo. Por outro lado, eu não quero fazer isso porque eu amo, respeito, né, a minha Uhum. esposa. Por outro lado, a minha esposa, que quer obedecer a Deus e a Bíblia, está lendo lá que ela não pode me negar sexo. Poxa, mas eu não devo negar sexo para ele não deve me obrigar a fazer sexo, só que ele quer fazer sexo, dando um exemplo, o homem quer todo dia, a mulher quer uma vez a Uhum. cada 3 dias, ou 5 dias, uma vez a semana, e como é que vai encaixar isso? E o que solucionou meu casamento, e eu estou resumindo muito, né? Uhum. Mas o que solucionou meu casamento foi ela chegar para mim e dizer: meu amor, ao descobrir nossas diferenças hormonais, ao descobrir nossas diferenças sexuais, o ritmo e etc, etc, eu quero dizer para você que eu não vou negar sexo para você. Só que quando você quiser, aí entra o que você falou, a importância do casal falar, Uhum. e O aí diálogo. a mulher, eu chegar para minha esposa e dizer: meu bem, eu estou com vontade. É como se eu dissesse, né, amor, estou com fome, quero jantar, Uhum. né? E ela Sim. dissesse para mim: poxa, amor, ó, eu não estou com fome, não. Né? Não estou zero fome. Tá, mas só porque ela não está com fome, eu vou ficar com fome? Ou só Não. porque eu estou com fome, ela é obrigada a comer? Não, É. ela não é obrigada a comer, eu não sou obrigado a ficar com fome. Solução? A gente conversou e chegou ao seguinte ponto: ó, meu bem, você quer? Quero. Me fala, eu vou atender você. E aí tem o lubrificantezinho, né? Como você falou, às vezes a mulher não se lubrifica porque ela não tá Uhum. afim e tal. E aí a gente falou, chamou isso de peladinha, né? E a peladinha é aquela coisa bem rápida que eu brinco que não vai nem 3 minutos, é gol. Pá, acabou, o cara tem o É como prazer, né? é um dolaci já pronto. E pronto, feijão com arroz, né? Rapidinha, pronto, eu não obrigo minha Ah, mulher a demorar, a querer, nem nada. E ela vai querer o clássico, e no clássico os dois querem, e a gente vai. E aí eu vou aguentando, ó, eu vou esperar, ver se ela amanhã quer clássico. Não, mas ela não quer. Vou aguentar, ela não quer. Poxa, mas agora eu já estou com muita vontade. Não, então uma peladinha, pá, matou a vontade. Para esperar o grande o dia, que é clássico. o clássico, que aí os Ótimo, dois vão ter aquele momento ótimo, sensacional, ótimo. maravilhoso, que aí, meus queridos ou participantes da live, melhor do que eu para explicar como é que você vai ter um super clássico é a Rafaela, que é sexóloga e vai te ensinar aí como que É, você faz um negócio caprichado, né? bom, o que o senhor falou aqui na minha, porque aquilo que o senhor também coloca em prática é o que acontece aqui, né? Eu também tento, coloco em prática e vou ajudar. Porque muitas das vezes as mulheres elas têm preguiça, né, de começar. É aquela preguiça, aquela demora, que realmente a testosterona da mulher geralmente é uma vez por mês. Quando ela fala assim, mas eu não tenho vontade. Eu falo, gente, a vontade da mulher casada, né, esse desejo sexual de uma mulher, pelo menos depois de 2 anos, porque até 2 anos é considerado aí a paixão,
2 anos depois, esse desejo ele precisa ser gerado, ele precisa ser estimulado, né? Se eu cruzo os meus braços aqui e fico, vem desejo, esse desejo provavelmente ele não aparece, ou aparece lá uma vez por mês, porque a mulher ela é cíclica, né? Ela tem ali um pico maior de testosterona ali logo depois da menstruação, que ela fica com essa vontade, mas as outras 3 semanas ela faz o quê? Ela dorme? Ela inventa que tá com dor de cabeça? Claro que não. Ela vai estimular. Né? E uma dica que eu sempre dou, que eu acho importante, é escolher, é o que o senhor fala do clássico, é escolher, por exemplo, um perfume. Por quê? Porque o homem também gosta, o pastor tá aqui, o homem gosta que a mulher mostre que tá desejando ele. Né? Olha, amor, hoje eu estou te desejando, hoje eu quero. E Sulamita convida, né? Ela convida Salomão, vamos sair para as vides, passear, ver se floresce os campos, que ali te darei o meu amor. Então ela também convidava. Então eu acho importante pegar um perfume. Eu falo para escolher um perfume. A mulher escolhe um e o homem escolhe um. Esse perfume é o do casal. Amor, todas as vezes que eu passar esse perfume, significa que eu quero namorar você. É tão interessante que a psicologia vai dizer que é emparelhamento. Por exemplo, se eu sinto o cheiro de café, lembro da minha mãe. Sinto o cheiro de bolo de fubá, lembro da minha avó. Todas as vezes que eu passo o perfume, o que o meu marido sente lá da sala, ele fala, ela tá querendo. E quando, né, vice-versa. Quando eu chego do trabalho, palestra, no final de semana chego, que eu beijo ele, que ele tá com perfume, eu já dou uma risadinha, eu falo, como assim? Aí, e tem dias que ele não tá com perfume e tá tudo bem, né? O homem também não é. Ele não tem que querer toda hora, todo momento. Tem dia que ele tá realmente precisando do momento dele. E então, essa questão do perfume solucionou. E outra coisa que mudou também completamente, pastor, é a questão do. É porque o cheiro, né? Se eu tive uma noite maravilhosa, com muitos orgasmos, e era esse cheiro do perfume que estava, na próxima semana, quando eu passo o perfume que eu cheiro, a minha mente me leva lá naquele dia. Eu falo, uau, foi aquele dia que você teve prazer. Então a gente aí começa a melhorar, a despertar esse libido, a melhorar esse desejo. Né? Essa mulher, ela precisa realmente estimular. Porque senão, se a gente não cuidar com qualidade nessa área, pastor, isso realmente vai morrendo. E tudo que é aquilo que não é alimentado morre. Né? Eu sempre falo que quando vai casar, é tudo uma expectativa, né? Eu lavo o cabelo, porque eu sei que ele vai me cheirar, vai me abraçar. Depois que eu caso, não. Acabo de fazer janta, vem com o cabelo de coque assim mesmo e tá tudo bem. Não. Vai pra noite de intimidade com seu esposo, prepara. Né, cuida. E aí eu tive que me adaptar a outra coisa. Nós decidimos um dia da semana para ser o clássico. E nesse dia, tanto que é importante, porque a gente acorda cedo e fala, que dia que é hoje? Aqui não é clássico, aqui é outro nome, né? Hoje é o dia. E a gente tem as peladinhas durante a semana? Tem, mas a gente fica esperando o dia clássico. Esse dia tem que pôr os filhos para dormir mais cedo. Esse dia tem que colocar aquela melhor cueca, porque, né, tem que colocar, não dá pra ficar com aquelas cuecas velha relaxada. Tem que colocar uma lingerie bonita. A mulher tem que lavar o cabelo, cuidar de passar pelo menos um batonzinho pro marido olhar e falar, uau, que mulher maravilhosa. Então foi isso que a gente encontrou como uma solução e que isso ajuda muito. Porque vai que realmente essa peladinha aí fala, não, mas tal dia é o nosso clássico, é o nosso dia. E é o momento que a gente beija, porque os casais, eles vão se perdendo até no beijo. Né? Eles não beijam mais, eles não se abraçam mais, porque é uma correria, uma loucura, menino, e rede social e tal. Eles se perdem nisso. Então, eu acho muito importante trazer de volta, decidir, é uma decisão. Quantas vezes, né, o senhor ou a pastora fala, não, eu queria tanto dormir. Aí você lembra, não, mas eu decidi. Porque ter uma vida sexual saudável, com prazer e com orgasmo, gente, é decisão. Você tem que decidir que aí o seu corpo vai trabalhar em função dessa decisão. Né? O seu corpo vai responder a isso. Agora, se você não pensa, se você não fala, se você não toca no assunto, esquece. Isso vai virando, ó, quanto menos faz, menos você quer fazer. E quanto mais faz, mais você quer fazer. Outra coisa que eu queria falar aqui também, pastor, é a questão de conhecer, né? Realmente do conhecimento. O homem, tanto o homem quanto a mulher, eles precisam identificar aí os pontos de prazer para chegar nesse orgasmo. Né, eu já atendo os casais, eu vou até pegar aqui a minha, né, para ir para a igreja, eu tinha que levar realmente a anatomia da vulva, porque as mulheres quando falam assim, mas você precisa tocar o clitóris.
Pastora, nem as mulheres sabem onde é, muito menos os homens. Aí eu falo assim: se o seu marido sabe onde é o seu clitóris, você dá parabéns para ele, dá glória a Deus, porque é pouquíssimos os homens que sabem. Né? Então é importante você entender o que é clitóris, o que é uretra, o que é canal vaginal. Você precisa entender que o seu clitóris, assim como Deus fez o nosso nariz, boca, mão, o clitóris ele é um órgão exclusivo para o prazer da mulher. Ele não serve para mais nada. Ele foi colocado aqui, ó. Eu imagino que Deus fala assim: você vai parir, né? Vai cuidar de menino, de casa, vou te dar um botãozinho da alegria. Então, esse botãozinho daqui é para isso. Só que os homens, pastor, e assim, eu sei que o senhor, eu sei que o senhor está ensinando muitos os homens, eles acham que a mulher, que isso aqui é como se fosse assim, um DJ. Ele vem aqui e fica assim, tá, quase arrancando, pastor, do negócio. E é uma região que tem 8.000 terminações, sendo que no homem, né, no pênis, tem 4.000. É uma região muito, mas muito sensível. Então precisa ter o toque, aqui vai o diálogo. O amor dói assim, é devagar, não é assim que encosta, né? Porque senão, se a mulher não fala nada, eu sou acostumada a não falar nada. Ela tá sentindo dor, ela não vai ficar lubrificada. Aí o homem faz assim, aperta a campainha para entrar na casinha, aperta a campainha, entra e entra que tá seco, né? E aí fica dá aquela aflição, fala, meu Deus. E os homens acham que lubrificação é sinal de excitação, e nem sempre. Tá? Por quê? Porque aquelas exceções que o senhor falou, se a mulher faz uso de anticoncepcional, remédio para tireoide, antidepressivo, todos eles vão diminuir tanto a questão do libido quanto da secura. Né? E já vamos entrar um pouquinho falando aí do lubrificante. Que as pessoas devem perguntar para o senhor, mas não é pecado usar um lubrificante? Eu falo, é pecado você usar um creme dental? Tá com o dente sujo, tem que passar um creme dental, que é pecado? Não é, gente. Fisiologicamente, esse canal tá seco, você tem que colocar alguma coisa para auxiliar. Senão vai ficar parecendo um tobogã quando você desce assim, ó, sem água, que o negócio desce assim, ó. Gente, queima, arde, espeta, dá fissura, machuca. Como que a mulher tem um orgasmo se ela sente dor? Impossível, pastor, é impossível. Né? E falando aí para os homens também sobre as disfunções, que foi o caso do meu esposo, os homens são muito machos, né? Muito machos, porque eles acham que, assim, a autoestima e tudo neles está na questão da ereção. Aí a ereção, um homem que tem problemas de diabetes, que toma remédio aí para pressão, ele pode prejudicar a quantidade de sangue que chega na região do pênis. E aí fica meio flácido, não fica com aquela turgidez completa, aí vai penetrar, faz o quê? Dobra. Aí machuca, mas ele é muito macho, não pode falar nada, porque, né, vou falar para meu esposo que eu não tô tendo ereção. Gente, deseja uma coisa, ereção é outra. Aí não procura ajuda e vai desenvolvendo uma doença chamada doença de Peyronie, que é o encurtamento do pênis. Aí chega uma hora que é só cirurgia, que não tem como mais, por falta de realmente de conhecimento, de procurar ajuda, porque tem tratamento, tem injeções que faz aplicação, tem pomada que passa, né? Que realmente tem muitos homens que estão com a testosterona baixa, né? As mulheres começam a reclamar. Ah, mas aí o inimigo entra assim. Será que ele tá me traindo? Por quê? Porque a testosterona na vida de um homem, pastor, o saco, né? O saco escrotal do homem é na parte de fora justamente porque precisa de uma temperatura diferente do que a do corpo. E homem que trabalha muito tempo sentado, aquece muito esse saco escrotal, pode ter uma diminuição na produção da testosterona. E aí esse homem é um homem que é muito cansado, é um homem que boceja muito, é um homem que você percebe que a mama dele pode começar a crescer. E muitas das vezes a esposa passa ali de calcinha e tal, ele olha, mas ele não tem aquele reflexo do desejo imediato. Por quê? Porque a testosterona dele tá baixa. Aí o inimigo entra por falta de conhecimento. Ah, ele nem quis, ele nem me desejou, não, ele tá me traindo. Isso é traição. Acontece ou não acontece dos casos isso que eu tô falando pro senhor? Com certeza, acontece mesmo. Você falou aí do clitóris, você ainda deu um passo, né? Porque, é como você falou, você ainda está falando de quem sabe que o clitóris existe. Porque tem muito homem que ele acha que... Olha só as coisas que acontecem no universo masculino, né? Ele pensa assim, deitou, penetrou, ela já tem Sim, prazer. sim. E ele ainda pensa que quanto mais rápido e mais forte ele penetrar, Uhum. mais prazer ela vai ter. Ela vai ter.
E isso 99% das vezes é uma inverdade. Sim, Nada que a gente está falando aqui é absoluto, porque cada pessoa é sim, uma pessoa. Mas claro. existe um padrão, como você falou. Se você chega ali, pega, deita com a sua esposa e já mete a mão no clitóris e começa pode ter uma mulher que fica super excitada e Uhum. tal, mas não é a regra. Não A é a regra. regra é que o toque tem que ser leve, tem que começar devagar, e aí às vezes vai devagar até o final, às vezes não, agora acelera, acelera, mexe mais Uhum. rápido, porque agora já Isso. está. Então, agora é a hora da penetração, ou termina desse jeito mesmo, sem penetrar, porque tem o orgasmo vaginal, clitoriano e tal. Uhum. Então, o que acontece? A pessoa tem que saber disso. E se a pessoa não conversa, se a pessoa não pede ajuda, ela vai ficar sofrendo. Sofrendo, como você falou, se machucando, machucando a pessoa, Sim. sem ter prazer. Outra coisa, eu tô lá com a minha esposa, eu vi pornografia, eu botei na minha cabeça que sexo é aquilo. Deita, começa a fazer sexo e tal, e aí a minha esposa não fala nada, ela tá É. sofrendo e eu achando que tô dando prazer para Ela... ela. Uhum. Né? O pior é Verdade. isso, eu tô achando que eu tô fazendo bem e ela achando e ela sofrendo e sentindo dor e vice-versa. Uhum. Então, gente, tem que conversar, tem que participar da live, tem que participar da Noite Hot, tem que participar de encontro de casais, tem que ler livros Ler sobre o livros, assunto, né? com Livros certeza. sobre a sexualidade, de preferência cristão, porque alguns Uhum. vão Sim, acabar vão acabar falando besteira, sim. ensinando coisa errada se for mundano e etc. Teve uma pessoa que perguntou aqui mais para trás, é, uma tá de parabéns, que disse que é casada há 18 anos e vive até hoje em lua de mel. Maravilha! Ótimo, Isso é parabéns. lindo, né? Quando o marido quer 4 vezes no dia, doutora Rafaela, e agora? Ó, então vamos lá. É aquilo que a gente falou sobre a questão do diálogo, né? Eu penso da seguinte forma. Vamos supor que esse copo seja ali do pastor Ricardo, ele não é meu. Eu tenho o desejo de ter ele, essa caneca. Eu falo, lindo demais, eu quero ter. Eu não posso ter porque ela é do senhor. O que eu faço? Eu controlo o meu desejo, ou eu vou lá e pego ela e falo, vem aqui que me dá ela que é minha. Então a gente precisa ter domínio próprio até na questão do desejo. Né? É uma questão de conversar. Ou esse homem pode vir, né, de uma mente que foi viciado, acostumado com a pornografia, ou realmente tem homens que acham que pela quantidade de vezes ele tá realmente expondo a masculinidade dele, que ele é muito homem, que ele é muito macho. Agora, quando ele fala, não estou satisfeito, aí pode ser um desequilíbrio, aí ele tem que procurar ou uma ajuda realmente com um psicólogo para entender o porquê. Até porque, pastor, para um homem conseguir fazer 4 vezes, não é todas as vezes que um homem ejacula que ele tem um orgasmo, é diferente. O orgasmo, ele é realmente o ápice. Quando um homem tem um orgasmo, tem a sensação máxima do prazer, ele entra no ciclo de resposta sexual num período chamado refratário, que é o período que imediatamente ele fica com o pênis flácido, porque o organismo dele libera aquele hormônio para ele fica meio sonolento, meio mole. Então, se o homem acabou de ejacular e ele permanece com o pênis ereto, ele provavelmente não teve orgasmo, ele só ejaculou. Que muitas das vezes acontece com a masturbação, né? Com a própria mão ali, ele não tem a sensação do prazer, ele só ejacula, ele só dá uma aliviada. Então, essa 4 vezes, assim, uma seguida da outra e querendo, provavelmente ele não tá tendo uma satisfação que é esse orgasmo. Que aí o corpo precisa produzir o sêmen novamente, para caso ele vá ficar com a ereção túrgida. Agora, tem as questões que a gente precisa avaliar com psicólogo, terapeuta, né? Ou homens, tem homens que tomam também remédio para ansiedade, antidepressivo, que o remédio não permite, ele não consegue ejacular, ele fica 1, 2, 3 horas e ele não consegue ejacular. Tem remédio que faz o efeito contrário, ele não consegue ter ejaculação, e já tem medicação que faz essa ereção ficar aí por horas, ele não tá aguentando mais. Aí tem que entender qual é o caso. Cada caso é um caso, foi o que o pastor falou. É. Ó, vamos ver se tem mais Te- pergunta aqui. Teve uma pergunta aqui, quando o marido está traindo de verdade. Impossível, Cari, Carlinha, né? Carlinha, perdão não poder te responder com toda a propriedade que você merece,
Mas, e também para a Janaína, que está falando sobre quando o marido tem problema com pornografia, eu vou indicar para vocês dois livros. Primeiro, eu tenho um livro que o tema é Como Evitar e Vencer o Adultério. Então, esse livro Deus me deu no período de jejum e oração exatamente para como não trair e como não ser traído. O que eu tenho que fazer para não viver o drama da traição e nem trair? E o outro livro é o nosso livro, Clássico Verso Peladinha, abrindo o jogo sobre sexo. Você consegue receber ele na sua casa amanhã mesmo por PDF, e-book, né? O valor é bem baixinho, dá para pagar no cartão. É só entrar no nosso site famíliadesucesso.com. Como evitar e vencer o adultério, vai tratar do livro da questão de como não trair, não ser traído. E o clássico Verso Peladinha vai te ajudar na questão de como melhorar a vida sexual, vencer a pornografia e etc. Né? Eu não sei se teve gente mais fazendo pergunta, mas está vendo? É um assunto tão sério que é muita gente com muitas questões pessoais na área sexual. E como você falou, existe exercício para tratar os problemas, existe pomada, existe tanta coisa que pode ajudar você a dar e receber prazer e não ter que procurar isso fora do casamento, em pecado, em pornografia, em prostituição e adultério, né? Porque tudo isso prejudica a sua vida e pode até afetar a sua eternidade. Sim, inclusive, pastor, eu ministro um curso chamado Ginástica Íntima, que é justamente isso, porque tanto o homem quanto a mulher, nós temos o que faz, quando o homem ele chega e fala assim, pastor, porque minha mulher tá larga. E a mulher que é casada com um homem também muitos anos, ela fala assim, é como se ele estivesse fino. Por quê? Porque tanto o canal vaginal quanto o pênis, ele tem músculos. E todo músculo precisa ser o quê? Fortalecido, precisa ser realmente trabalhado. Então, esse curso, ele ficou muito vulgar na internet, né, por algumas mulheres lá da Tailândia que utilizam desse benefício para a vida delas. Mas trazendo para cá, o homem que pratica os exercícios da ginástica íntima e as mulheres também, a mulher, para ela conseguir ter orgasmo, que é o tão sonhado aí da mulher que é o orgasmo, ela precisa fazer a ereção do clitóris. E essa ereção do clitóris, ela só consegue com a força dessa musculatura. Então, quanto mais ela fortalece essa musculatura, mais sangue ela consegue segurar nesse clitóris, melhor é o orgasmo. No caso do homem que faz os exercícios, ele previne ou trata a disfunção erétil e ele também previne e trata a ejaculação precoce. Porque a ejaculação precoce, muitas das vezes o homem tem o quê? Ele tem um reflexo da ejaculação, ele não consegue. Ou ele tem uma hipersensibilidade na glande, ou ele tem uma produção exagerada ali, rápida de sêmen, que faz com que ele não consegue segurar. Então, existem técnicas, existem exercícios. Aí eu até criei um curso que chama Eu Tenho para as Mulheres, que é Casadas com Prazer, né? Porque eu acredito que as mulheres, elas podem ter prazer. E aí eu criei um para os homens, chamado Casados Dando Prazer. Justamente para o homem entender, para ele aprender, né? Ele precisa aprender até na questão da higiene íntima. Nós somos o terceiro país de mais amputação peniana. Uma das causas é a falta de higiene, porque o homem ele lava corretamente, mas muitas das vezes ele não seca, ou o homem que tem fimose, ele precisa fazer a higienização dele assim, redobrada de cuidados, e ele não faz. Aí quando vai lá, realmente, deu algum câncer de pênis, vai ver, é por causa da falta de higiene. Então a gente fala de uma questão de saúde, né? Os exercícios, tanto para as mulheres quanto para os homens, ou os homens. Vai lá tomar banho, porque o homem que vai fazer o exercício, ele pode ter ereção. Então vai tomar banho, começa a fazer o exercício ali, tenta levantar o pênis umas 10 vezes. Porque aquele movimento de trabalhar aquela musculatura vai realmente melhorar a circulação sanguínea, vai melhorar a disfunção erétil, porque vai conseguir chegar a 50 ml de sangue que precisa. Então, depois, se alguém quiser saber mais sobre esse curso, também é só entrar no meu direct e perguntar, tá? Deixa eu ver se tem alguém mais fazendo perguntas. Ou pode chamar lá. A Carol tá falando que pode chamar no telefone, eu já quero o livro também. Com certeza eu quero, porque essa live
ela vai ficar salva. Teve alguém que falou assim, deixa essa live salva, por favor. Né? Nem parece quando fala, gente, é um pastor, uma sexóloga cristã falando desse jeito. É rasgando o verbo mesmo, né? Pastor, olha, nós estamos quase encerrando. Eu quero que o senhor dê aí um abraço para a pastora Maília. Diz para ela que eu quero ter a oportunidade de dar um abraço nela, né, de pegar na mão do senhor e dizer muito obrigado. Porque ter um pastor, foi o que eu falei para Carol, ter um pastor aqui falando isso, tem muito mais propriedade, né? A gente realmente está debaixo do temor, realmente do caráter de Deus. E eu, por onde eu passo, eu falo. Quando as mulheres entendem que nessa matemática de 1 mais 1 de Deus aí, não é 1 mais 1 é 2, é 1 mais 1 é 1. Né? A gente precisa entender. Eu vi uma explicação sobre uma só carne que eu achei fantástico, pastor. Porque, olha, quando o homem tem 100% do masculino, a mulher 100% do feminino. Quando esses dois encontram, quando a gente olha, é só Deus. Porque somente Deus tem masculino e feminino numa só pessoa. Então, quando o homem e a mulher se tornam uma só carne, a gente olha e fala, uau, é o caráter de Deus, a gente é a representação de Deus aqui nessa terra. Por isso que o inimigo tenta tanto deturpar essa área. E eu quero agradecer mesmo de coração, dizer que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério. Se o senhor precisar de mim, eu estou à disposição. Obrigado pelo carinho. Eu vou querer os 2 cursos aí, meu Deus do céu. Eu quero melhorar minha vida e me prevenir de ter problemas. Sangue de Jesus tem poder. Olha, Tá gente, sexo realmente é um assunto que ainda tem tabu. Assim, parece que quando a gente fala lá dentro, automaticamente já surge um negócio assim, como se fosse alguma coisa errada, né? Como se fosse pecado, como se fosse do diabo. E não é verdade. Quem criou o sexo foi Deus. Sexo é bênção de Deus no casamento. E Deus tem para você prazer, uma vida sexual feliz, plena, realizadora e satisfatória. Procure ajuda com a Rafaela, né? O curso, faz pergunta no direct dela, pega o nosso livro. Nós temos outros livros, divórcio, criação de filhos. No nosso site tem bastante conteúdo, a pastora Carol também deixou o telefone aí. Se bem que tem que olhar agora, porque depois que a live salva, acaba, né? E, gente, segunda-feira, 21 horas, Noite Hot 2, comigo e minha esposa, 0800. Vamos falar sobre sexo oral, sexo anal, clitóris. Vamos falar um monte de coisa legal, Ótimo. Descontraído. Faça sua inscrição no nosso site, não perca, porque na próxima, aí você já vai ter que pagar um valor. Aproveita que está de graça na quarentena para te ajudar e te abençoar. Se a gente não respondeu a pergunta de alguém, perdão, é correria, muita gente falando. Deus te abençoe muito, 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 muito. Obrigado, Amém. Rafaela. Obrigada, vamos fazer pastor. coisa mais para frente aí junto, que Sim. a gente tem que se unir aí para abençoar os casais e as famílias cristãs em nome de Jesus, tá bom? Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigada, pastor. Fica com Deus. Tchau, Um abraço. Tchau. Deus Tchau. abençoe, gente. Tchau. Gente, que live maravilhosa! Tá acabando aqui. Porque eu já estava na expectativa dessa live, porque eu tinha certeza, o meu esposo acabou de entrar. Te amo, viu, amor? Eu tinha certeza que seria uma benção. Gente, não perde a Noite Hot 2. Eu participei da Noite Hot 1. E assim, é esclarecedor, é com propriedade, é realmente falando em cima da palavra, é falando realmente sobre o que a ciência explica, o que fala sobre a palavra de Deus sobre sexo. Então, se você deseja, se você decide aí, ó, eu decido ter uma vida sexual plena, uma vida sexual maravilhosa, realmente vai buscar conhecimento. Carol, obrigada, viu? Deus abençoe. Você é um presente de Deus na minha vida. E eu vou deixar essa live salva, com certeza. Gente, ó, Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Beijo.